Salmos 121, 1 e 2, que diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a palavra do Senhor. Vou repetir: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, e eu quero clamar ao Senhor a Tua ajuda, clamar ao Senhor, ó Pai, a Tua graça, o Teu poder, porque a Sua palavra sem poder do Teu Espírito Santo, ela é apenas letras mortas. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo o que nós falarmos aqui, ó Pai, seja para a vida, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim que eu oro. Amém e amém. Queridos, sobre hoje, essa pregação de hoje, que nós iremos mencionar, será o início de um estudo que nós iremos fazer sobre os montes, E com certeza o estudo sobre os montes nos levará a escalar montanhas e uma trilha que, em nome de Jesus, será uma trilha de fé e aprendizado. E sabemos que na Bíblia contém várias referências a montes, tanto no sentido figurado e tanto no sentido geográfico também. E sabemos que quando nós sempre lemos a Bíblia, nós vemos tanto de benefícios os montes trazem aos povos. E eu tenho certeza que quando nós estudarmos esses montes, nos próximos domingos pela manhã, nós iremos observar o quanto isso é verdade, quantos benefícios os montes trazem para as pessoas e principalmente para nós cristãos, que somos tanto beneficiados pela graça, pelo poder e pela manifestação gloriosa do nosso Senhor. Então, queridos, o nosso intuito aqui será estudar esses montes no ponto de vista espiritual, ok? Então, nós vamos sempre focar olhando para os montes no aspecto espiritual. Então, nós estaremos estudando 12 lições a respeito de montes, dos montes que são relatados na Bíblia. E eu até coloquei aqui, pode passar aí, por favor, Vinícius. Nós vamos estudar aí o Monte Ararat, que é o Monte do Repouso. Nós estaremos estudando o Monte Moriá, que é o Monte da Provação, o Monte Sinai, o Monte do Chamado e da Direção, o Monte Nebo, o monte que significa o Monte da Visão e do Consolo, Monte Ebal e Gerizim, que foi considerado o Monte da Maldição e o Monte da Bênção, o Monte Hermon, que era o Monte da Unidade e da Renovação, o Monte Carmelo, que foi o Monte da Decisão, o Monte Quarantânia, que era o Monte da Tentação, Monte das Oliveiras, o Monte da Oração, Monte Eremos, o Monte das Bem-aventuranças, Monte Calvário, que foi o Monte da Vida, Monte Sião, que foi o Monte da Firmeza. Então, queridos, eu gostaria muito, em nome de Jesus, de convidá-los a participarem desses estudos, que eu creio que será um momento de aprendizado, um momento de edificação, e creio que é um fortalecimento espiritual para todos nós. Então, cada monte desses representam
lição para todos nós. Né? Vai representar para nós um crescimento espiritual, onde nós iremos poder alimentar a nossa alma e crescer como cristãos para a honra e glória do nosso Senhor. E o fato é que sabemos que as escaladas, né, elas não são fáceis. Nós podemos ver e olhar pela própria Bíblia que uma pessoa que escala montes, exige dela esforço, dedicação e perseverança. Né? E essas 12 aulas que nós iremos ter aqui, ou então 12 estudos, vai dedicar isso de nós. Né? Esforço, dedicação e perseverança, para que nós possamos crescer em fé. Né? Então, a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E para nós alcançarmos a fé, a própria fé em si, para crescermos na fé, nós precisamos nos dedicar assim como um alpinista se dedica para escalar uma montanha. Isso é um fato que nós devemos nos posicionar. E eu acho interessante que, lendo a respeito de montanhas e montes, eu encontrei uma palavra que eu achei interessante, o que Nelson Mandela disse. Ele disse que, depois de termos conseguido subir a uma grande montanha, nós iremos descobrir que ainda existem montanhas maiores ainda para subir. Então, meus irmãos, cada montanha que você vai subir, você vai crescendo mais e mais. Você sobe, né, uma altura, você já aprendeu, mas você vê que as montanhas, elas não têm fim. Elas sempre, né, são altas, altas e altas até a gente conquistar. E a gente percebe que existem montanhas que o alpinista ele chega lá em cima, lá no pico, lá muitos morrem. Né, por falta de tão altos que eles são. E eles vão com o intuito de descobrir algo diferente. Né? Quantas e quantas reportagens que nós já vimos, alpinistas morrerem por situações que para buscar algo, para buscar conhecimento e satisfação no seu coração. Né? Então, queridos, e vejo eu no aspecto espiritual, que essa escalada nas nossas vidas, elas só irão terminar na nossa glorificação. Porque creio eu que na nossa vida espiritual é sempre assim, a gente sempre vai escalando montanhas, montanhas e montanhas e montanhas. Né? E creio eu que essa montanha para nós chegará ao fim apenas no dia da nossa glorificação. Então nós devemos subir. Nós não podemos estar onde nós estamos. Creio que a vontade de Deus para todos nós, como igreja, é que nós venhamos crescer cada dia mais. A própria palavra diz, né, crescei na graça e no conhecimento. Onde o apóstolo Pedro, ele fala isso, terminando na sua carta. Então, ele fala aos nossos corações que nós devemos prosseguir em conhecer na graça, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas também é que nós possamos crescer. E esse crescer, meus irmãos, é subir montanhas, né? Escalar montanhas. E creio eu que será um momento, né, maravilhoso para as nossas vidas. Então, hoje, eu só estarei ministrando aqui uma forma de introdução, né? Porque nós estaremos entrando realmente nas lições no próximo domingo, para ser lições bem enfatizadas, bem focadas, bem instruídas, para nós obtermos mais conhecimento, para praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Né? Então, a base de introdução, eu gostaria de dizer esta manhã, é o seguinte: por que, né, nós devemos estudar os montes? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui está lá no Salmos 125, 1 e 2, que diz o seguinte:
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, o primeiro ponto que gostaria de destacar, o porquê nós devemos estudar os montes, porque os montes, meus irmãos, nos dão a certeza de que nós temos segurança em Deus. Então, os montes apontam a segurança que temos em Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara aqui. Ela fala que aqueles que confiam em Deus estão seguros quanto o monte Sião. Um fato que nós devemos observar já no momento geográfico e figurativo também, que quando nós escalamos montanhas e estamos lá no alto, um dos pontos mais representativos do monte é a própria segurança. Quando nós subimos o monte e chegamos no topo do monte, as pessoas que costumam fazerem trilhas, caminhadas, que participam muito da natureza, elas sabem exatamente o que eu estou falando. Quando ela chega naquele topo, naquele alto, ele olha, ele se sente seguro. Aquilo dá segurança para ele. Por que dá segurança? Porque naquele momento ali, quando ele chega naquele topo, ele se sente vitorioso. Ele vê que foi triunfante ele subir esse monte e estar lá no alto. Isso significa também que é um lugar de descanso, um lugar de refúgio, um lugar de refrigério. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando as pessoas chegam no topo, elas têm a ampla visão de tudo o que está acontecendo ao seu derredor. Eu não sou muito de escalar montanhas. E eu refletindo sobre essa palavra, o lugar mais alto que eu já subi na minha vida foi lá no Corcovado, lá no Rio de Janeiro, né? Se você chega lá em cima, eu cheguei lá em cima quando eu observei aquele Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, onde contém lugares lindos e também lugares perigosos. Eu consegui observar tudo. Eu comecei a olhar, eu lembro que eu fiquei uma tarde inteira lá observando todas as coisas. Então eu consegui ver um Rio de Janeiro praticamente como um todo. E assim também são os montes. E levando isso para a vida espiritual, quando nós chegamos nos montes, meus irmãos, nós conseguimos observar coisas das quais nós não conseguimos observar quando nós estamos num lugar plano. Quando nós observamos a Bíblia, um lugar seguro para as guerras eram os montes, onde as pessoas, o povo de Israel, o próprio rei Davi, quando iria lutar contra os filisteus, os seus guerreiros iriam para os montes também. Por quê? Porque nos montes ali, eles conseguiam observar os seus inimigos que estavam lá embaixo, e esses inimigos precisavam escalar esses montes. E quando eles estavam escalando esses montes, o que aconteceria com eles? Eles se desgastavam, né? Eles cansavam, começavam a perder as suas forças. Então, isso é um lugar que nós podemos ver como nós cristãos, é um lugar em que nós temos, o que eu quero dizer aqui? Temos segurança, exatamente, temos segurança. Então nós temos uma visão ilimitada e nós vemos a forma como o nosso inimigo está. Então, meus irmãos, o estudo de montes, quando nós escalamos montes, nós devemos entender que sempre será um lugar da nossa segurança. E todos nós precisamos de estarmos seguros. Todos nós. Nós sabemos que
O inimigo, ele não para de nos atacar. Ele sempre quer nos atacar. E quando nós estamos em lugares altos, nós sabemos de onde ele vem, da forma como ele vai agir nas nossas vidas. Então é um lugar o quê? Em que nós estaremos o quê? Nos protegendo. Estaremos observando, nós não estaremos desatentos em relação ao ataque do inimigo. Vamos observar que mesmo ele estando bem longe, nós vamos ver que ele está armando para nós. E nós vamos ter tempo para nos proteger. Isso aconteceu demais na Bíblia, no tempo dos reis. Então, meus irmãos, é um momento de que nós precisamos, observar. Então, habitar nas montanhas trazia grandes benefícios contra as invasões dos inimigos e dando vantagem para aqueles que estavam no topo e no alto. Então é isso que nós queremos, através desse estudo, levar a vocês a escalar essas montanhas. Porque sendo assim, vocês irão conseguir se proteger dos ataques, vocês estarão mais seguros, vocês estarão mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, vocês estarão mais espertos, porque vocês estarão mais renovados. Alguém já teve aqui experiências de estar no monte, em cima, no ponto alto? Pois é, então acho que você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Uma certa vez eu estava no monte aqui, no Monte da Serrinha, fui lá orar. Cheguei lá no topo, e eu pensava que aquele lugar era um lugar baixo, e não é, rapaz. Eu comecei a ver Goiânia quase inteira ali. E confesso a vocês que eu estava um pouco atribulado, o coração não estava muito bem. E eu levando o meu humilde violão, a minha humilde canção, fui lá adorar o Senhor lá no monte. Gente, vocês não sabem o quanto que eu saí renovado e fortalecido. Simbolizando na minha vida espiritual, eu estava com a minha alma extremamente abatida. A minha alma não estava bem. E dali eu saí fortalecido. Porque ali, por incrível que pareça, eu fui renovado. Eu achei o meu refúgio ali. Eu me refugiei ali naquele lugar. Eu tive um momento com Deus naquele momento onde eu me senti fortalecido. E ali foi o combustível que eu precisava para descer e prosseguir esse lugar onde nós andamos, Então, benefícios para nós. Benefícios para nós. E creio eu que nesse tempo eu estava sendo atacado. Atacado por inimigo que a gente não vê, não percebe. Mas que ele está ali, nos cutucando. Ele está ali, querendo que nós venhamos nos desanimar da fé cristã, que nós venhamos andar para trás, ou então ficar no mesmo lugar onde nós estamos. E o propósito de Deus não é esse, o propósito é que nós venhamos subir, subir e subir. Amém, igreja? Então, meus irmãos, creio eu que todos nós temos muitas vantagens no aspecto de escalar montanhas. Acho interessante que em relação ao refúgio, a segurança de Deus, Deus utiliza esse exemplo de Jerusalém que está no Salmo 125, Porque Jerusalém, ela foi construída sobre um monte, rodeada por outros montes, para nos ensinar sobre a proteção e a segurança que o próprio Deus nos concede. Eu não conheço lá, eu não conheço Israel, não conheço Jerusalém, mas dizem que o próprio Jerusalém ali, ela é cercada de montanhas. E o próprio salmista diz, que essas montanhas são o quê? Para proteger, para guardar, para estar livrando os seus contra os ataques do inimigo.
E assim é Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que os montes apontam para um investimento na espiritualidade. Então, meus irmãos, creio eu que esses estudos que nós iremos fazer não serão apenas a base para você obter conhecimento, e nem você vir aqui para perder o seu tempo, mas será um momento em que você estará investindo na sua espiritualidade. Porque se nós olharmos aqui para os montes, o foco maior é a espiritualidade. É você crescer em espiritualidade, uma vida com Deus, uma intimidade com o Senhor, uma vida com Jesus. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 9, que relata sobre um momento em que Jesus chama os seus discípulos para ir ao monte com ele. Então, vamos lá, Lucas 9, 28. Diz o seguinte, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Olha o convite de Jesus. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias, e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O interessante desse texto aqui, meus irmãos, esse texto relata que a experiência de Jesus subindo o monte da transfiguração a fim de orar. Então ele levou consigo os seus 3 apóstolos, 3 discípulos. E podemos observar que Jesus ele chamou eles para o quê? Para orar. Mas ali eles não oraram. Quem orou foi apenas Jesus. Jesus ele iria ao monte para o quê? Para orar, para investir na sua espiritualidade. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele encarnado, logicamente, ele iria para o monte para se fortalecer espiritualmente, para buscar espiritualmente. E o que aconteceu com Pedro, com Tiago e com João? O que nós lemos aqui? Que deram sono. Sono. Eles perderam o foco. É a mesma coisa quando você chega aqui na igreja, meus irmãos. Em vez de ouvir a palavra de Deus, você começa a dormir. Você começa a ficar aquele sono. Você não está focado. E você não cresce. Você vai embora da mesma forma como você chegou. E aquilo ali não impacta a sua vida. Então o que acontece? Jesus chama os seus 3 discípulos. E os seus discípulos, em vez de orarem, estavam apáticos,
Aí diz a palavra aqui que eles estavam com muito sono. Mas de repente eles foram despertados. Mas depois que eles foram despertados, eles entenderam tudo errado, porque eles subiram ao monte. Eles não entenderam qual foi o propósito que eles tinham de subir ao monte. Aí eles queriam montar uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e uma tenda para Jesus. E ali o foco de Deus era para mostrar, através da oração, que eles precisavam seguir Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, e que eles deveriam segui-lo todos os dias e ouvi-lo sempre. Aí vamos olhar até lá para o final. Será que eles ouviram as verdades de Jesus? Será que eles entendiam o que Jesus queria falar para eles? Quem subiu? Pedro. No final da vida de Jesus, o que aconteceu? Pedro não tinha discernimento nenhum, a tal ponto que Pedro, ele negou Jesus. Se não fosse a misericórdia, a graça, o poder, o amor de Deus, através da vida de Jesus, Pedro não tinha sido restaurado. E nós podemos ver aqui que Pedro, ele teve aquele chamado de Jesus para ir ao monte para orar. Ele foi discipulado por Jesus. Jesus carregou ele no colo, nos braços. Vem aqui, meu filho, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos crescer. Nós não conseguimos viver sem uma vida de oração, sem uma vida de um investimento na espiritualidade. Mas os discípulos mostraram aqui que eles não queriam, ou então eles não entendiam. Eles não entendiam que a vida deles precisavam ser focadas numa vida de oração, numa vida de espiritualidade. E trazendo aqui para as nossas vidas, meus irmãos, o quanto é importante nós estudarmos os montes, porque os montes nos levam ao nosso investimento espiritual, para o nosso investimento espiritual. Nós iremos crescer através desses estudos. Eu tenho certeza absoluta. Agora não vai adiantar nada se você vir aqui sem o foco de querer crescer na espiritualidade. Vai ser em vão. Você vai ficar aqui querendo dormir e vai sair daqui da forma como entrou. Então, meus irmãos, nós devemos observar que a vida cristã é uma vida que nós devemos investir sempre na espiritualidade. E os montes que nós iremos estudar, elas irão nos apontar para um crescimento espiritual. Amém? Isso seja assim nas nossas vidas. Vamos ser como Jesus. Os discípulos aqui foram despertados por Jesus, orientados por Jesus, mas eles não oraram como Jesus e nem com Jesus. Então, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela deve ser baseada a um exemplo, na vida de Jesus. Viu? Nós precisamos olhar todos os dias para Jesus, para ver como Ele praticou, para que nós venhamos seguir o que Ele praticou. E Jesus foi aquele homem focado na sua espiritualidade. Se Jesus não fosse focado na sua espiritualidade, com certeza ele não iria conseguir cumprir o propósito de Deus na vida dele. Porque ali Jesus era como nós. Ali Jesus ele sofreu dores, sofreu perseguições. Ali Jesus, eu creio que ele teve muitas vontades, desejos, mas ele venceu todas elas, venceu todas as atribulações, venceu tudo, né? Porque ele foi um homem que não pecou, santo, e ele é o nosso grande exemplo. Se a vida cristã fosse fácil, queridos, eu falava assim para vocês, não precisam focar, pode andar da forma como vocês estão andando, não tem problema nenhum. Mas não é a verdade nem a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos
focar na espiritualidade, porque sem Deus nós não iremos caminhar da forma como nós devemos seguir. Se nós olharmos para a nossa carne, e a carne é extremamente corrupta, ela milita contra o Espírito. O Espírito nos chama para fazer uma coisa, e a nossa carne anda para o outro lado, querendo nos levar para outro caminho. E se não buscarmos esse investimento na vida espiritual, nós não iremos cumprir o propósito das quais fomos alcançados. Então, meus irmãos, vamos buscar discernimento. Vamos investir em discernimento. Vamos investir na centralidade da missão de Jesus. Nós não devemos seguir nas nossas centralidades. Nós devemos estarmos centralizados em Jesus, em Cristo, na vontade de Deus. Então, meus irmãos, a ausência de oração, nessa ausência de perseverança desses discípulos, foi roubado o discernimento que eles precisavam ter para cumprir a vontade de Deus na vida deles. E creio eu que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, montes é um lugar de encontrar uma percepção espiritual. É um lugar de poder. Um lugar de experiências inimagináveis. Lugar de renovo. Lugar onde nós iremos deixar para trás o desânimo, a apatia e a falta de entendimento. Amém? Graças a Deus. Acho engraçado, esse engraçado que eu quero dizer, acho uma bênção, maravilhoso, é que Jesus, logo após essa leitura que nós fizemos em Lucas capítulo 8, além dele buscar um monte para orar, buscar poder, essa oração junto com poder, isso colocava no coração de Jesus obediência. Porque a caminhada de Jesus não foi fácil, meus irmãos. Quando ele saiu para orar, quando eles ficaram lá no monte, ele desceu ao monte, o próprio Espírito Santo conduziu ele a fazer obras. A cumprir o propósito do Pai. Diz a palavra que tinha um endemoniado lá. Precisava de ajuda. Precisava de ser liberto. Jesus saiu daquele monte e já foi direto, induzido, conduzido pelo Espírito Santo para libertar a vida daquele homem, meus irmãos. Ou seja, vamos olhar para nós aqui. Quando nós saímos da igreja, o que nós fazemos, irmãos? Quando você sai desse culto, quando você sai no domingo à noite aqui do culto, no outro dia, o que você faz da sua vida? É interessante observarmos. Jesus, ele sempre olhava para o propósito de Deus na vida dele. Sempre, todos os dias. E o terceiro aqui para a gente destacar aqui, a base de introdução. O porquê de estudar os montes. Os montes apontam à paz que Deus nos concede. Vamos ler Salmos, capítulo 46. Vamos lá. Eu pedi até para o Júlio fazer essa leitura hoje. Que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares.
Cânticos dos filhos de Corá, dizendo aqui: ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas se tumultuem, encontramos paz. Queridos, quantos de nós almejamos essa paz? Quantos de nós queremos buscar a paz? E quantos de nós não encontramos essa paz? Não sabem o que é paz. Mesmo que diante das dificuldades da vida, mesmo que diante de tudo em sua volta esteja abalado, e não encontra essa paz. E não encontra mesmo. Porque não tem discernimento. Hoje qualquer coisinha, qualquer tribulação, qualquer situação adversa, tem abalado corações de cristãos. A alma de cristãos tem sido destruída nesses últimos tempos. Ficam aflitas, ficam desesperadas, sem dormir. E não conseguem ter esse descanso, essa paz que o Deus da palavra nos dá. O ensinamento dos montes, meus irmãos, vai nos trazer experiências maravilhosas para com Deus. Porque nós não iremos apenas conhecer o Deus da palavra. Perdão, a palavra de Deus. Nós iremos conhecer o Deus da palavra. É tudo o que nós precisamos. Existem muitas pessoas que conhecem demais essa palavra, mas não conseguem ter paz. Por quê? Por que não tem paz? Por que elas não conseguem ter esse símbolo de confiança? E o salmista aqui diz que ele encontrou essa paz que Deus concede a todos aqueles que confiam nele. Ele entendeu, o salmista aqui entendeu que ele nunca vai conseguir vencer todas as tribulações, nunca vai deixar de ter problemas, que ele sempre irá passar por aflições. Mas todas as aflições, todos os problemas, jamais irá abalar a confiança que ele tem em Deus. E ele sabe que Deus, o Todo-Poderoso, é que cuida da vida dele. E quantos sabem disso e não experimentam essa verdade? E morrem espiritualmente. Então, meus irmãos, o estudo aos montes vai nos direcionar que nós não devemos temer, porque Deus está conosco em todas as circunstâncias. Amém? Quarto, os montes apontam à misericórdia de Deus. Interessante isso. Vamos, Isaías 54, versículo 10, que diz o seguinte: porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Esse estudo dos montes vai nos apontar sempre para a misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós devemos entender uma coisa, que eu acho isso maravilhoso em relação ao poder de Deus, o amor de Deus. Mesmo
quando nós estamos com a nossa vida toda atrapalhada, distante do propósito de Deus, uma vida de desobediência a Deus. Quando nós tratamos Deus não como um Deus, mesmo assim a misericórdia dele está sobre nós. Essa é a grandeza e o amor de Deus. Porque Deus, ele sempre se manifesta em misericórdia. Vamos observar no Antigo Testamento. Estou me lembrando aqui da parte em que Jeremias era o profeta. O povo de Israel estava distante de Deus. Assim também o profeta Isaías. Assim todos os profetas, né, na verdade. Mas vamos exemplificar aqui em Jeremias. Se você observar os 4 primeiros capítulos de Jeremias, você vai ver Deus ministrando no coração de Jeremias para anunciar a palavra, para que o povo de Deus voltassem para ele. O povo de Deus havia o abandonado, a tal ponto que Deus fala através de Jeremias, falando assim para o povo: o que eu fiz contra vocês? Por que vocês se afastaram de mim? Voltem, povo, voltem para mim. Voltem para mim. Isso o próprio Deus chamando esse povo a voltar para ele. Se Deus não fosse um Deus de misericórdia, o que você faz com uma pessoa rebelde, naturalmente falando? Você larga ela de mão. Na melhor das hipóteses. Você não quer mais saber dela, você sai de perto dela. Você não quer mais saber de discipular ela. Você cansa dela. Você começa a julgar ela. Você começa a condenar ela. E você manda ela ir até para aquele lugar. Mas Deus não age assim. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que não desiste. Porque Ele tem prazer em nos abençoar sempre. Mesmo quando nós estamos passando por um período de fraqueza espiritual e não queremos nem saber de Deus. Então, queridos, os montes, eles sempre vão nos apontar para a misericórdia de Deus. E os montes irão nos levar a ter segurança que nos enche de uma paz interior. E graças a Deus, por nós sermos salvos e amados, é pela graça. Porque Deus conhece exatamente os nossos corações e sabe o que nós pensamos. E a forma como nós agimos, principalmente ocultamente. Mas Ele é um Deus que não desiste de nós. Ele sempre vai nos levar a buscar a Ele em arrependimento. Ele sempre vai querer que nós tomamos uma posição até o dia de que Ele nos chamar. Ele nunca vai desistir de nós. A palavra de Deus nos mostra que nós desistimos de Deus, mas Ele não desiste de nós. Esse nosso Deus, Ele é grande, e Ele quer o melhor para nós, meus irmãos. Então os montes nos apontam para isso. Amém? Então, meus irmãos, diante desses estudos, nós vamos encontrar essa misericórdia de Deus. Quinto, já terminando, partindo para o final, os montes apontam a uma adoração. A uma adoração. Como eu disse desde o início, os montes são muito mencionados na Bíblia, como locais de culto a Deus. Nós podemos observar na vida de Jesus, mas eu quero deixar bem claro aqui, né? E o próprio Jesus ensina no capítulo de João, capítulo 4, no livro de João, capítulo 4. Jesus, quando ele estava próximo ao Monte Gerizim, que era o local de culto dos samaritanos,
Ele ensinou uma mulher que devemos adorar, não apenas naquele monte ou em Jerusalém, mas em todo lugar. Desde que a adoração flua do nosso interior de maneira sincera. Ou seja, em espírito e em verdade. Então, o monte, meus irmãos, não pode ser aquele lugar místico, né? Isso aí tem que deixar bem claro para nós. Mas eu quero... Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que no monte é um lugar em que é diferente. É diferente quando nós estamos até na nossa casa. No monte é um lugar onde nós estaremos sossegados para adorar a Deus, para buscar a Deus com interesse de coração. E Jesus fazia isso. A palavra de Deus menciona que Jesus, antes de ser crucificado, ele foi para o monte. E ali ele sabia o que iria acontecer com ele. E ele foi para o monte, Monte das Oliveiras. E ali ele adorou o Senhor. Ele adorava, 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 adorava. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Jesus, naquele momento, ele estava angustiado. A tal ponto que ele suou gotas de sangue. Ele sabia o que iria acontecer com ele. E a partir do momento que ele foi para o monte, mesmo atribulado, diz a palavra que um anjo chegou até nele e o visitou. E ali, o que aconteceu? Jesus ele foi fortalecido. E logo depois que ele foi fortalecido, o que aconteceu com ele? Judas chegou até ele, deu um beijo e o traiu. Então, o monte, meus irmãos, era um lugar de adoração. Então, esses estudos que nós teremos em relação aos montes, nós vamos ser ensinados à forma como nós devemos adorar o nosso Deus, a buscar o nosso Deus, a refugiarmos em nosso Deus. Amém? Que seja assim. Então eu quero dizer a vocês, vamos orar nesses períodos em que nós estaremos estudando esses estudos, para que nós venhamos crescer na fé, para que nós possamos desfrutar, para que nós possamos conhecer aquilo que ainda nós não conhecemos. Vamos colocar nos nossos corações esse anseio de querer conhecer mais para praticarmos mais. E viver a forma como Deus quer de nós. Então, creio eu que através desse estudo, da mesma forma como Deus manifestou a Moisés no Monte Sinai, a Abraão no Monte Moriá, Elias no Carmelo, como Jesus foi renovado no Monte das Oliveiras, assim também nós possamos experimentar algo que vem do nosso Deus, através desses estudos das montanhas. Posso contar com suas orações? Amém? Serão 12 lições. E eu espero que vocês venham participar. E espero que também vocês possam chamar pessoas aqui, amigos, irmãos, para que possam desfrutar de um maior conhecimento. E com certeza, enquanto mais conhecermos, colocando em prática, a gente obterá mais intimidade com o nosso Senhor. E nós iremos o quê? Cumprir esse propósito que Deus tem para todos nós.